Paz, irmãos, bom dia. Amados, mais uma vez, no dia do Senhor, estamos reunidos para adorar o nome dEle, abrindo a palavra dEle, para sermos criados. Tudo. Nós hoje estudaremos, com a permissão do nosso Senhor, o versículo 17 de Filipenses. Na semana passada nós concluímos os versículos 15 e 16, falando da importância de nós não relativizarmos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo já havia nos ensinado, irmãos, também sobre a importância de nós termos somente um único alvo em nossa vida. Ele ainda não havia obtido a perfeição, Paulo diz, mas ele estava lutando para conquistar aquele que já o havia conquistado. Então nós chegamos a esse ponto e nós vemos o que? Paulo se apresentando no versículo 17 como um modelo para nós. Mas modelo do quê? De alguém que ansiava por uma vida uma vida ressurreta de perfeição em Cristo Jesus. Paulo queria alcançar o ponto máximo do Evangelho, mas ele não só sonhava com aquela utopia que, como se fosse algo irreal, algo inalcançável, algo que ele estivesse sonhando para um dia chegar lá. Não, ele já vivia uma vida ressurreta naquele momento. Ele já vivia buscando a Cristo, ansiando por Cristo. Ele podia não ter alcançado ainda aquela condição ressurreta de perfeição, mas ele fazia com que o desânimo e o abatimento não tomasse conta dele. Pelo contrário, ele cria que em Cristo ele já era perfeito, já tinha aquela perfeição. E nessa situação de imperfeição momentânea, ainda que numa perfeição posicional, num corpo corrompido pelo pecado, ele se empenha com todos os esforços para quê? Para prosseguir para o alvo. Esse era o objetivo de Paulo, prosseguir para o alvo, Cristo Jesus. Então o seu desejo, irmãos, o seu anseio, a sua pretensão, a sua intenção, a sua vontade máxima, era o quê? Era alcançar Cristo, ganhar a Cristo, ser achado nele, conhecê-lo mais. Essa era a ambição excelsa de Paulo. Ele direciona toda a sua diligência, todo o seu empenho, para quê? Para prosseguir nessa direção, na direção do nosso Senhor Jesus Cristo, desse seu alvo. Deixando o quê? O resto tudo para trás e avançando para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então ele sabia que era para isso que ele havia sido vocacionado. A partir do momento que ele havia sido justificado em Cristo Jesus, ele foi chamado a quê? A perseguir a Cristo, ambicionando um relacionamento mais próximo com Ele, enquanto ele trilhava essa carreira rumo a quê? A perfeição da glorificação. Então, amado, Cristo Jesus é o prêmio da nossa soberana vocação, e Paulo entendeu isso. E era desse modo que Paulo vivia, correndo para esse prêmio, dia após dia. Esse era o único alvo de Paulo. E é esse chamamento, irmãos, que Paulo convoca os filipenses a se engajarem. E se nós analisarmos, é para esse chamamento que nós também fomos vocacionados. Os filipenses haviam sido justificados em Cristo. Eles haviam sido vocacionados a ansiar por Cristo, a desejar ardentemente ter um relacionamento mais próximo, mais profundo com Ele, algo mais vívido, mais concreto. E nós, a mesma coisa, irmãos, nós temos o mesmo chamado. Enquanto trilhamos essa carreira, irmãos, da vida da fé, nós devemos ansiar por Cristo, desejar a Ele. Depois Paulo disse o que para os filipenses? Andemos junto, de acordo com essa vocação. Guerreemos, batalhemos, lutemos, corramos, pois nós temos o quê? Um alvo sublime, um alvo excelso,
um alvo eterno. E estar, irmãos, com esse objetivo de relacionarmos-nos intimamente com o Senhor mais e mais e mais e mais, deve ser o nosso anseio todos os dias, até que adentremos a glória. Em 1 João 3, 2 diz o seguinte: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E olha só o que João fala na sua primeira epístola, 1 João 3 agora. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Então, amados, nós que temos a esperança, aguardamos o dia em que o nosso Senhor Jesus Cristo se manifestará, e nós o veremos, e nos tornaremos completamente, definitivamente semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Se nós temos essa esperança, purifiquemo-nos hoje. Essa era a vida de Paulo, e essa deve ser a nossa vida. Então, nosso chamado, irmãos, é esse. A nossa vocação é essa. Então, digo a vocês, guerreiem, lutem, batalhem, corram em direção ao alvo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa deve ser a nossa vida, irmãos. E se você não sabe ao certo como proceder nessa guerra, como proceder nessa batalha, como você deve continuar correndo, saiba que o nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou um modelo de vida piedosa, irmãos. Filipenses 3,17. Paulo diz: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Amém? E hoje, com a graça do Senhor, nós trataremos desse versículo sobre o tema: seja o modelo daquilo que você ensina. Vamos curvar nossas cabeças? Deus eterno, nós louvamos a Ti, Pai, agradecemos por mais esse momento na Tua presença, por mais esse momento, ó Pai, diante da Tua palavra aberta, diante dos nossos olhos, para contemplarmos a Cristo e o Teu santo Evangelho. Conduza-nos, ó Pai, a uma vida semelhante de Cristo. Quebranta-nos, humilha-nos, mortifica-nos, ó Pai, dia após dia, para que sejamos feitos cada dia mais semelhantes ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que é o nosso supremo modelo, Ele que é o nosso padrão de piedade. Ele, ó Deus, que nos deixou também homens e mulheres que têm sido transformados à semelhança dEle, que têm sido mortificados, quebrantados, homens e mulheres que também são nossos modelos, homens e mulheres que também são padrão de piedade para nós. Ajuda-nos, ó Pai, a tirarmos os olhos de nós mesmos e olharmos para esse povo, ó Deus, exclusivamente Seu, zeloso de boas obras, e que possamos, ó Pai, a partir desses modelos, compreendermos que nós também temos a responsabilidade de sermos modelos, padrão de piedade àqueles que estão à nossa volta. Nós te pedimos, ó Pai, pelos méritos de Cristo, o pastor das nossas almas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, amados, vamos ler novamente Filipenses 3,17. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Então, a proposta nessa manhã do dia do Senhor, irmãos, é compreendermos a necessidade que temos do quê? De aprender mais e mais sobre as doutrinas, sãs doutrinas do Evangelho de Deus em Cristo Jesus. Só que nós não podemos simplesmente aprender essas sãs doutrinas. Nós já aprendemos nos domingos anteriores que nós devemos colocar em prática aquilo que nós aprendemos, certo? Isso que nós aprendemos devemos colocar em prática. Aquilo que nós professamos devemos viver. Então, irmãos, a nossa conduta tem que ser condizente com aquilo que nós professamos crer. É isso que nós temos aprendido. Com isso, nós entendemos que nós professando as sãs doutrinas e vivendo
de conformidade com as sãs doutrinas, nós nos tornamos modelos. Modelo de santidade, modelo de piedade, modelo de quebrantamento, modelo de mortificação. Então nós entendemos o que com isso? Que também há necessidade de termos outros irmãos como modelo de santidade, a quem nós possamos imitar em nossa vida cristã prática. Mas não somente isso, nós também temos que entender que nós temos a responsabilidade, uma vez que nós professamos as sãs doutrinas e vivemos de acordo com elas, de nos tornarmos modelo de vida cristã para os nossos irmãos. Certo? É uma responsabilidade que todos nós temos. Então são duas realidades, irmãos, que não podem ser divorciadas: ensino e prática. Só que uma prática observada e uma prática exercida. Uma prática observada, né, na vida dos irmãos santos e piedosos com quem convivemos. E uma vida prática exercida em santidade e piedade por nós. Então, assim como já vimos, irmãos, que o aprendizado e a prática não podem ser desconectados da nossa vida cristã, nós também entendemos que o ensino e a prática daqueles que estão à frente, numa posição de liderança, não podem andar desvinculados. Certo? A pessoa que está à frente, uma posição de liderança, ela tem que viver uma vida onde o seu ensino e a sua prática condigam. E para analisar, todos nós estamos numa posição de liderança. Quando se fala de posição de liderança, não está se falando somente de Paulo. Paulo como apóstolo diante dos filipenses. Mas está falando de qualquer um de nós. Marido, você está orientando sua esposa que o seu ensino condiga com a sua prática. Certo? Mães, vocês estão ensinando seus filhos que seu ensino condiga com a sua prática. Irmãos, nós estamos evangelizando os incrédulos que o nosso ensino condiga com a nossa prática. Então todos nós temos uma responsabilidade diante do Senhor nesse aspecto, uma responsabilidade de liderança. Todos nós estamos diante dos irmãos numa posição em que devemos nos sujeitar, mas somos também responsáveis pelo progresso espiritual de cada irmão. Amém? Hoje à noite, com a graça do Senhor, nós trataremos sobre Lucas 17, falando da responsabilidade que nós temos de não sermos escândalo para os nossos irmãos. Pedra de tropeço para aqueles que estão à nossa volta. Se nós não podemos ser escândalo nem pedra de tropeço, nós temos que ser o quê? Modelo de santidade e piedade. Porque se você não for modelo de santidade e piedade, você está sendo o quê? Escândalo. Pedra de tropeço. Certo? Entendamos, irmãos, que isso aqui não quer dizer, como nós muitas vezes compreendemos, no mundo, né, a pessoa que é apta a ensinar é aquela que foi apta, que, né, estudou, se formou, obteve um diploma, então o ensino dela ele é reconhecido. Não é isso? Mas para nós, no Evangelho, não funciona assim. Modelo de santidade e piedade não parte somente do nosso conhecimento, mas parte da postura do nosso coração, de humilhação, de quebrantamento, de contrição. É isso que faz de você um modelo. Não só o conhecimento é importantíssimo. Conhecer as sãs doutrinas, a palavra do Senhor, é fundamental. Mas o ponto mais elevado pela qual nós nos tornamos modelo de santidade e piedade é um coração quebrantado e humilhado diante do Senhor. É uma disposição diária de negarmos a nós mesmos e tomarmos a nossa cruz e seguirmos a Cristo. Certo? Então, um neófito, ele pode ser um modelo de santidade e piedade. Amém? Apesar de não ter muito conhecimento nas sãs doutrinas, ele está crescendo, mas só o desejo, o anseio de querer conhecer mais a Cristo,
Uma vez que ele foi justificado, ele já se torna um modelo de santidade e piedade. Então isso que Paulo está mostrando para nós que é fantástico. Paulo foi justificado. E percebam, Paulo não está falando assim, ó, eu passei anos sendo instruído por esse apóstolo, aquele apóstolo. Não, ele está falando só o quê? A partir do momento que eu fui justificado, eu abandonei tudo. Tudo se tornou o quê? Esterco. Tudo se tornou lixo para mim. Diante da sublimidade de quem é Cristo. E agora eu quero Cristo Jesus. Eu esqueço tudo que ficou para trás. Agora eu quero o Senhor Jesus Cristo. Esse é o desejo, irmãos, daquele que se converteu hoje. Daquele que acabou de se converter. Esse deve ser o anseio desse e deve ser o anseio nosso. Então qualquer um de nós devemos ser um modelo. Todos nós devemos ser modelo nesse aspecto que Paulo está apresentando. Modelo de ansiar mais por Cristo, de desejar mais a Ele, de querer mais Ele. Então compreendemos com isso, irmãos, que não somente nós temos uma responsabilidade de observar a vida daqueles que são modelo para nós, como também de viver uma vida prática que demonstre, que proponha esse modelo aos outros irmãos. Por isso nós trataremos desse assunto hoje sobre 2 pontos. Primeiro, Paulo como modelo de vida cristã e de piedade. Segundo, cada um de nós como modelo de vida cristã e piedade. Então, vamos ler novamente. Filipenses 3,17. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Então, sede imitadores meus. Após Paulo apresentar todo o seu ensino sobre o dever sobre aquilo que deve mover o cristão à vida de piedade, e depois ele chama os filipenses a andarem, terem juntamente com ele o mesmo sentimento, ele chama agora os filipenses a imitá-lo. Então Paulo se apresenta como um modelo, irmãos. Essa é uma prática muito comum do apóstolo Paulo, se nós pegarmos as demais epístolas. Nós vamos ver que Paulo chama aqueles a quem ele tem ministrado as sãs doutrinas do Evangelho a uma prática de vida cristã a partir do quê? Do modelo de vida que ele próprio pratica. É interessante nós percebermos isso. Nós temos a tendência, irmãos, de divorciar ensino de prática. Isso faz parte do ser humano. Isso faz parte de nós. Nós não conseguimos muitas vezes traduzir os conceitos que nós adquirimos em vida prática. Nós não conseguimos, nós temos uma grande dificuldade para isso. E Paulo está mostrando para nós justamente o quê? Que ele ensina, só que ele pratica aquilo que ele ensina. E a grande diferença nisso, irmãos, é o quê? É a questão da autoridade. Quem pratica aquilo que ensina, tem autoridade naquilo que ensina. E Paulo faz isso, irmãos, várias vezes nas suas epístolas. Não é novidade para nós que esse é um modo de agir de Paulo. Em outras ocasiões, ele também havia já se colocado como modelo para outros irmãos em Cristo. Abram comigo em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 14. 1ª Epístola de Paulo aos Coríntios, 4,14. Não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar. 1 Coríntios 4,14. Pelo contrário, para vos admoestar, como a filhos meus amados. Porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Então Paulo está falando para os coríntios,
Ainda que vocês tivessem milhares de homens que vieram antes e vos introduziram a Cristo Jesus, vocês não teriam muitos pais, porque fui eu que fui até vocês, preguei o Evangelho, plantei a igreja e vos gerei em Cristo Jesus. E aí ele continua: admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Então, como um pai, irmãos, que ordena, que orienta os seus filhos, Paulo se coloca numa posição do quê? De modelo e vida cristã para os coríntios. Ele não age muitas vezes como nós agimos, que nós chegamos para os nossos filhos, ficamos sentados, deitados no sofá e falando: faça isso, faça aquilo. Mas como que eu faço? Faça, se vira. Está errado, faça certo. Mas como que? Faça. Não, Paulo se mostra, se apresenta como alguém que os ensina sobre a vida cristã, mas os ensina também, pela prática, a viverem ainda a vida cristã. É como se ele pegasse na mão dos coríntios e falasse assim: ó, vem aqui, ó, siga o meu modelo, olha aqui, ó. Sabe quando você está ensinando a criança a escrever? E você fala para ela escrever em cima dos pontilhadinhos e ela não consegue, aí você pega a mão dela lá e vai. É isso que Paulo está fazendo. Paulo está dizendo aos coríntios: façam como eu faço. E é impressionante, irmãos, vermos como Paulo, aqui na Epístola aos Filipenses, além de ele se preocupar demasiadamente com o ensino doutrinário, que é o que ele acaba de oferecer, ele também se preocupa em quê? Em ajudar os filipenses a colocar por obras aqueles ensinamentos que ele concedeu aos filipenses. Se você for para Filipenses 4:9, vira lá a página. Filipenses 4:9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Olha que fantástico. Ele não fala assim, ó, o que também aprendestes de mim e ouvistes de mim, colocar isso em prática. Não. Aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim. Coloque isso em prática. Entendem, irmãos, a importância do modelo, a importância do exemplo no ensino? Não adianta você ensinar se você não tem fundamento prático para aquilo que você está dizendo. Pode ser o seu ensinamento o mais bíblico possível, não é suficiente. Ensinamento, irmãos, do Evangelho, se não estiver associado com a vida prática, ele é um ensinamento inútil. Mas, pastor, é bíblico, está dentro dos pontos, dos 5 solas, está dentro dos 5 pontos da doutrina, da doutrina da graça. Está dentro de tudo que a gente conhece como teologia reformada. É inútil. É inútil, irmãos. Se nós não estivermos dispostos a pegar todas essas riquezas grandiosas do Evangelho que Cristo tem revelado a nós, e não estivermos dispostos a colocar isso em prática, tudo isso se torna inútil. E nós devemos entender isso de uma vez por todas, para que nós possamos ter um coração quebrantado, humilhado, e diante daquilo que nós estamos aprendendo, nós não nos orgulharmos, não nos arrogarmos, não nos jactanciarmos. Pelo contrário, nós nos quebrantarmos, ao vermos que a tendência do nosso coração é manter isso só aqui, e não numa vida prática, quebrantada, submissa. Entende? Mas infelizmente, irmãos, há quem interprete essa postura de Paulo de uma maneira errada, equivocada. Há quem diga que Paulo se coloca como modelo. Quando ele se coloca como modelo para os cristãos, ele está sendo soberbo, arrogante, presunçoso. Tais pessoas dizem que Paulo deveria o quê? Apontar para Cristo Jesus como modelo, e não para si mesmos, arrogando para si uma certa santidade perfeita, uma certa perfeição santa.
Irmãos, isso é engano, isso é engodo. É muito fácil para mim falar o seguinte, ó, as verdades são essas. Agora, olha para Cristo. É fácil. É fácil. É fácil vocês falarem, filhos, ó, estou te ensinando o Evangelho. Agora, olha para Cristo. Ele é o seu modelo. Mas e você, pai? Não olha para mim, eu sou homem. É uma falsa humildade. É uma falsa humildade. Eu quero mostrar para vocês hoje que trata-se justamente do contrário. Quando Paulo se coloca como modelo para ser imitado, Paulo não está sendo orgulhoso, arrogante. É justamente o contrário. O próprio apóstolo já havia afirmado, irmãos, que ele ainda não havia recebido ou obtido a perfeição. Ele não se coloca numa posição de perfeição, uma posição em que ele tem que ser venerado, uma posição em que ele deve ser contemplado por todos e seguido por todos. Não, ele já tinha mostrado que ele é imperfeito. Não é essa suposta perfeição o fundamento pela qual Paulo se utiliza para ser modelo para os filipenses. Não, é justamente a condição de homem, como qualquer um de nós, a qual ele se utiliza para se tornar um modelo para os demais irmãos. Então a preocupação de Paulo, irmãos, é com a vida cristã dos irmãos de Filipos. Ele desejava que aqueles homens e mulheres vivessem o Evangelho na prática, como ele estava vivendo. Sede meus imitadores, como também sou de Cristo, está em 1 Coríntios 11, 1. Então Paulo ele tem um modelo supremo, como nós também temos, Cristo Jesus. Mas muitas vezes nós preferimos ficar numa posição meio que subjetiva, de uma imaginação da santidade e piedade que teve em Cristo, do que olharmos para a prática da vida dos irmãos no dia a dia. E fazemos dos nossos irmãozinhos santos e piedosos também o nosso modelo de vida cristã. Paulo não se apresenta, irmãos, como um modelo autônomo, mas como alguém, irmãos, que tem já sido modelado à semelhança de Cristo. Essa é a grande diferença. Paulo está falando para mim, para ele mesmo, olhem para mim, sigam a mim. Não, ele já é alguém que está sendo modelado à imagem de Cristo. Então essa deve ser a postura de todos nós, quando nós nos propomos a ensinar. De todos nós que estamos à frente, de alguma maneira, ensinando o Evangelho. O seu anseio deve ser o quê? Ver o progresso espiritual do rebanho de Deus. Ver aqueles a quem você está ensinando colocarem em prática aquilo que você está ensinando. Esse deve ser o nosso anseio. Agora, o verdadeiro ministro do Evangelho, que está à frente, ele não está lá para tirar proveito do seu rebanho. Tal postura, irmãos, de colocar-se como modelo do rebanho, é a prova de que nós não estamos agindo de modo distinto àqueles que pastoreavam também o rebanho de Deus. Certo? Quando você se coloca como modelo àqueles que você está ensinando, você não está se colocando como dominador, como controlador. Como Pedro fala em 1 de Pedro 5,2. Abram comigo. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5. Aqueles homens, irmãos, que ensinam sem se colocar como modelo do rebanho, são sim homens que têm por objetivo dominar o rebanho, controlar os irmãos, movidos pelo quê? Por sorte da ganância. Entendam que é o contrário. Nós muitas vezes não conseguimos entender isso. Em 1 de Pedro 5,2 diz o seguinte, olha só que interessante: pastoreai o rebanho de Deus que é entre vós, não por constrangimento, não façam isso forçado,
mas espontaneamente, como Deus quer. 3, nem por sorte da ganância. Ou seja, não façam isso, não pastoreiem o povo de Deus, o rebanho de Deus, por buscando satisfazer seus próprios objetivos, suas próprias ganâncias. Não por sorte da ganância, buscando tirar algum proveito, do rebanho de Deus, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados. Antes, o que é contrário a tudo isso? O que é contrário você ter sorte da ganância, você ensinar como dominador, você querer controlar os irmãos, antes tornando-vos modelo do rebanho. Tornar-se modelo do rebanho é a predisposição de quem está querendo ensinar verdadeiramente. Estão entendendo? Paulo não se coloca, irmãos, como modelo do rebanho, porque ele está se colocando numa posição mais elevada. Não é isso. Nós não podemos entender dessa maneira. Sabe por quê? Porque os homens, irmãos, que não se dispõem em ensinar e se colocar como modelo do rebanho, são justamente aqueles que não querem ter as suas vidas sondadas pelo rebanho. São aqueles que querem manter uma certa distância do rebanho. Quando eu falo isso, irmãos, não me refiro somente aos pastores, aos líderes, presbíteros. Me refiro aos pais também. Os pais que querem dar uma de fariseu, ensinando, sem dar exemplos, esses pais mantêm uma certa distância com seus filhos. Eles não querem ser por seus filhos questionados. Eles não querem ser por seus filhos exortados. Estão percebendo? Eles não querem mostrar a fragilidade deles para os seus filhos. Eles querem se manter numa posição do quê? De autoridade, mas uma posição de autoridade forçada, como Pedro está mostrando. E Paulo, irmãos, Paulo não age dessa forma, irmãos. Como ministro do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nós devemos fugir da tentação de buscar os nossos próprios interesses frente ao rebanho de Deus, que nos foi confiado, frente àqueles que estão sob nossa responsabilidade, para que nós possamos ensiná-los. E como que a gente pode fugir dessa tentação? Fazendo-se modelo do rebanho. Faça-se modelo do rebanho e você vai fugir da tentação de querer ser o quê? O controlador, o dominador. Paulo, irmãos, tinha autoridade para pedir que os outros imitassem e o seguissem, uma vez que já tinha aprovado o quê? Inclusive para os filipenses, que toda a sua vida havia sido dedicada ao serviço e à glória do Senhor. Então, quando você vai para Filipenses 1:20, que nós já estudamos, voltem um pouquinho. Filipenses 1:20. Nós vamos ver lá. Pega o finalzinho do versículo 20. Como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Portanto, para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Essa era a vida de Paulo, do apóstolo Paulo. Ele queria que Cristo fosse engrandecido no seu corpo. Ele não estava se colocando em evidência, do tipo, sigam a mim, eu sou o cara. Não é isso. Ele está falando, façam como eu tenho feito, me mortificado, me quebrantado, me negado, olhado para as minhas justiças próprias e deixado-as para trás. Façam como eu tenho feito, olho, busco somente a Cristo, prossigo somente para o meu alvo. Tendo em vista somente o quê? O prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É isso que Paulo está falando. Então a prova real de um ministro, irmãos, que não está à frente da igreja para tirar proveito próprio do rebanho de Deus, é o quê? É a disposição que ele tem para se colocar como modelo do rebanho. E com isso, irmãos, ele evidencia o quê? A sua grande preocupação, que é o quê? Não ele se tornar
a evidência do rebanho, mas dedicar a sua vida para que aqueles irmãos coloquem em prática aquilo que ele está ensinando. E se ele tem realmente, irmãos, ensinado as sãs doutrinas do Evangelho, agora imaginam, quão confrontador não será para essa pessoa ser o modelo do rebanho? É ou não é? Se eu ensino uma mentira e falo para vocês, anda como eu estou andando, é muito fácil. Eu me torno evidência. Agora, se eu estou ensinando o Evangelho, que aponta para Cristo, e falo para vocês, andem como eu tenho andado, isso é muito confrontador. Isso é deixar o meu telhado de vidro exposto para qualquer um mandar pedrada. Deixar a minha janela exposta para todo mundo mandar pedrada. Estão percebendo? Porque muito mais fácil é fazer o quê? Você ensinar as mesmas verdades do Evangelho sem relacioná-las à sua vida pessoal. Não é muito mais fácil? É muito mais fácil fazer isso. Então, por isso, irmãos, nós devemos entender o quê? Que ao apontar para a vida prática da sua própria vida cristã, a prática cristã na sua própria vida, Paulo não demonstra orgulho, irmãos. Não demonstra arrogância, não demonstra presunção. Pelo contrário. Desse modo, ele está se colocando numa posição vulnerável ao quê? Ao escrutínio dos irmãos, à investigação dos irmãos, ao exame da sua vida cristã por parte dos irmãos em Cristo. Estão percebendo? Ao apontar para si mesmo como modelo, ele está se fazendo totalmente diferente do que ele próprio havia feito enquanto ele era fariseu, antes de ser redimido pelo sangue do Cordeiro. O que Paulo fazia enquanto ele era fariseu? Abram comigo em Mateus 23, 2, e nós vamos descobrir. Mateus 23, capítulo 23, versículo 2. Olhem o que Paulo fazia enquanto ele era fariseu. Jesus diz: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Essa não é a característica, irmãos, do verdadeiro cristão que está numa posição de ensino. Aquele que está disposto, o cristão que está disposto a ensinar, ele tem que fazer com que as suas obras condigam com o seu ensino. Somente os fariseus ensinam o certo, só que não vivem. E Jesus fala, porque dizem e não fazem. E não imitem as obras deles. Ouçam o que eles ensinam, mas não imitem as obras deles. Olha que situação. Então é próprio do hipócrita ensinar e ordenar o que é corretamente bíblico, enquanto ele vive de modo contrário àquilo que ele mesmo ensina. Estão entendendo? Então colocar-se como modelo diante dos ensinamentos bíblicos ministrados, irmãos, é algo extremamente difícil, extremamente confrontador para aquele que está ministrando o Evangelho. Não é algo simples. Orgulhoso, arrogante, é justamente aquele que se põe numa posição acima daquilo que ele está ensinando. Como que se aquilo que ele ensinasse fosse útil para quem ouve. Mas ele está acima desse ensinamento. Então, longe de ser uma posição de orgulho, arrogância, presunção, o que Paulo faz, irmãos, é um ato de mortificação. E a prova de que ele está servindo a igreja. Pois é desse modo que ele está o quê? Viabilizando aos irmãos a possibilidade de examinarem a sua própria vida à luz dos seus ensinamentos. Para quê? Para que eles pudessem caminhar de acordo com aquilo que ele estava ensinando.
Então entenda, irmãos, muito mais fácil é propor, mas se você se propor a ensinar, mantendo uma distância confortável do convívio dos seus irmãos, que poderiam questionar você, te colocar contra a parede, sobre a coerência entre os seus ensinamentos e a sua vida cristã, do que você ter um contato mais próximo. Estão entendendo? Quando o pregador não se dispõe a ser modelo, irmãos, ele mantém intacta, sabe o quê? A sua carne, longe do convívio daqueles que poderiam confrontá-lo sobre a coerência entre aquilo que ele prega e aquilo que ele vive. Tal postura, irmãos, só deixa claro que o pregador só se preocupa com o quê? Com ele mesmo e não com o progresso espiritual daqueles que lhe foram confiados. Estão percebendo a diferença? Isso é que é orgulho, isso é que é arrogância, isso que é presunção. Infelizmente, irmãos, existem muitos pregadores que agem justamente dessa maneira. Existem muitos pais que agem dessa maneira com seus filhos. Faça o que eu estou te falando, mas não faça o que eu estou fazendo. Isso não é um ensinamento santo e piedoso. Muitos pregadores, irmãos, muitos de nós, pais, temos tido o anseio de sermos conhecidos pela grande eloquência, pela nossa grande teologia, ansiando ser reconhecidos como sábios, eruditos, mas que procuram manter distância daqueles para quem eles palestram, daqueles para quem eles excursam. E é por isso, irmãos, que uma das características do verdadeiro ministro do Evangelho é o quê? É a hospitalidade. Se vocês forem para 1 Timóteo 3,2, diz o seguinte: é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Olha que interessante. Não é à toa que é colocado aqui a hospitalidade junto com o apto para ensinar. Porque se você não tiver disposto a ter um convívio de proximidade com aqueles que você ensina, com aqueles para quem você está ensinando, você não é apto para ensinar. É imprescindível que os irmãos ministrados possam conviver com aquele que tem ministrado para eles. Estão percebendo? É esse o método que Paulo utiliza. Paulo, nessa ocasião de Filipenses, ele está preso. Na ocasião em que ele está escrevendo a carta aos Filipenses, ele está preso. Mas enquanto ele estava, ele podia, tanto que ele vai dizer que o desejo dele era ver novamente aqueles irmãos. O desejo dele era o quê? Ensinar àqueles com quem ele convivia. E é exatamente o método que o nosso Senhor Jesus Cristo utiliza. O Senhor Jesus Cristo, ele tinha autoridade nos seus ensinamentos, por quê? Porque ele vivia aquilo que ele ensinava. E além dele viver aquilo que ele ensinava àqueles com quem ele convivia. Então, amados, o modo como Jesus vivia estava completamente patente aos olhos dos seus discípulos. Percebem? E é nessa condição, irmãos, que o apóstolo Paulo se coloca como modelo para os filipenses. E não somente para si mesmo, mas também para os demais ministros e irmãos que andavam como Paulo, como ensinando e vivendo, conforme eles ensinavam. Então, em 2 Coríntios 4:2, nós temos o seguinte: pelo contrário, abram comigo, vamos lá, 2 Coríntios 4:2, e nós vamos ver como que Paulo, ele se recomenda à consciência de todo homem.
segundo aos Coríntios 4:2. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que, por vergonhosas, se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Então Paulo está falando assim, com vocês, nós rejeitamos essas coisas que são vergonhosas, essas atitudes escondidas, ocultas. Nós não temos com vocês vivido às escondidas, em astúcia, andando com astúcia. Nós não temos adulterado a palavra de Deus para o nosso próprio interesse, não. Nós temos exposto a verdade de Deus para vocês. E nós ainda nos recomendamos à consciência de todo homem. Ou seja, a nossa vida está patente a vocês, está clara. Na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Ou seja, isso é andar na luz. Eu ensino a verdade e me coloco totalmente aberto, às claras, minha vida totalmente às claras, para aqueles que querem olhar e falar assim, amém. Então Paulo, irmão, se coloca como modelo, em que aspecto? Como qualquer homem, um pecador, querendo o quê? Que outros pecadores tenham o mesmo anseio no coração, de buscar a Cristo. Não como alguém arrogante, que se coloca em uma posição superior aos demais. Não, mas alguém que fala, vamos, eu dou a mão para vocês, sigam meu modelo, andem comigo, façam como eu estou fazendo. Cristo Jesus, Ele é o nosso alvo. Vamos caminhar juntos. E aí eu queria entrar no segundo ponto. Todos nós temos a responsabilidade de ser modelo para os demais irmãos. Ele continua no versículo 17 de Filipenses 3, ele diz, irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Ou seja, observem, olhem, imitem também aqueles irmãos que já estão nos imitando. Aqueles irmãos que estão andando como nós estamos andando. Então paremos para pensar um pouquinho, irmãos. Haveria algo de maior valor prático para o cristão, desejoso de viver uma vida cristã, verdadeiramente cristã, do que ter bons exemplos a seguir? Eu me lembro que já tive momentos já de crise já com a Tamires há uns tempos atrás, de falar assim, meu pai, cadê as pessoas mais velhas que podem falar para a gente, chega para você e fala assim, esquece essa vida terrena. Nós temos o alvo supremo, Cristo Jesus. Pense nas coisas do alto. Busque as coisas lá do alto. Nós uma vez conversamos com uma irmã de uma outra igreja e ela reclamou para Tamires, falando que ela já tinha algum tempo já de casada e que decidiu engravidar. E aí levou a notícia para a igreja e falou para a igreja, estou grávida. E algumas irmãs mais velhas falaram assim, por que você fez isso? Você fez isso? Não está muito cedo, você podia ter curtido melhor a vida, viajado mais com seu marido, passeado mais. Ela virou para a Tamires e falou assim, pessoa bem mais velha, uma senhora, em vez de chegar falando, glória a Deus, irmã, agora você vai aprender o que é serviço, o que é quebrantamento, o que é mortificação, o que é você não dormir na hora que você quer, né? Em vez de a mulher falar isso, não, por que você não curtiu mais a vida? Então falta para nós muitas vezes, irmãos, pessoas que sirvam para nós de modelo de uma vida cristã piedosa, que fala assim, vamos comigo, vamos, você é mãe de primeira viagem, primeiro filhinho, vamos andar junto, agora você vai ver aqui no Senhor, você vai poder descansar nele, apesar das dores do parto, apesar das noites não dormidas, das preocupações com o seu filho quando estiver doente. Você vai ver que você vai poder o quê? Você vai ter confiança em Cristo Jesus, segurança nele.
Pessoas que possam falar assim, vamos, caminhemos juntos. Eu já passei por isso. Sabe o que você faz? Chora, se arrepende, ora, dobra seu joelho. Quando com depressão, posso partir dizendo, é depressão, não é carne. Carne, confessa a Cristo, confessa ao Senhor, se arrepende. Anda, vamos comigo. Não, o que nós temos o quê? São pessoas que falam, nossa, tadinho de você está sofrendo, né? Eu vou passar a mão na sua cabeça. É uma situação que não é difícil, que é muito difícil. Você não tem muito esse exemplo, você não tem muito esse condição para seguir avante, né? Vamos lá, eu vou fazer as coisas para você. Não. Cadê o modelo que pega a nossa mão e fala assim, venha, vamos lá, vou te ensinar a confiar em Cristo, a olhar para Ele, a desejar mais Ele, a ansiar pelas coisas espirituais. As que são aqui da terra, elas servem para mortificar a nossa carne, para fazermos mais semelhantes a Cristo, que viveu um amor sacrificial. Estão percebendo? Então, quão valioso é quando nós temos pessoas mais velhas que sirvam para nós de modelo. Isso seria maravilhoso, irmãos, se nós tivéssemos irmãos que pudessem servir de modelo para nós. Modelo do quê? De negação de si mesmo, de tomar a cruz. Modelo do quê? De pessoas que chegassem para falar assim, negue-se a si mesmo. Mas eu estou conseguindo dormir, minha rotina está toda perdida. Negue-se a si mesmo. Negue-se. Negue-se, toma a sua cruz. Alegrai-vos no Senhor, outra vez digo alegrai-vos. Mas como que eu vou me alegrar nessa situação? Alegre-se. Alguém mais velho que chega para você e fala assim, se a minha alegria dependesse da minha saúde, olha como está a minha saúde. Eu me alegro em Cristo. O meu vigor já se foi. A minha força eu já perdi. Minha saúde está se esvaindo. Mas eu me alegro em Cristo Jesus. Estão percebendo? Estão percebendo? Pessoas que chegassem para a gente e falassem assim, ó, vamos, centralize seus esforços em prosseguir para o alvo, e não em ficar chorando pelas suas dificuldades no dia a dia. Para de milindro. Estão percebendo? O problema, irmãos, é que nessa situação, muitas vezes, a gente imagina irmãos extraordinários. Como muitos de nós pensamos que Paulo foi, um cristão extraordinário. Não é assim. Paremos e vejamos a história de cada um desses heróis da fé que o pastor William leu no capítulo 11 de Hebreus. Pare e olhe. Sara é colocada na lista de herói da fé. Uma mulher que, se você pegar e voltar para Gênesis, você vai ver um relato do quê? Incredulidade. Jefté é citado como herói da fé. Volta para Juízes e vê a história de Jefté. Estão percebendo? Só que a gente faz o quê? A gente quer super crentes para serem os nossos exemplos. Esse é o problema. O problema é que o Senhor tem colocado irmãozinhos e irmãzinhas do nosso lado para serem modelos de santidade e piedade. A gente não tem visto. A gente não tem visto. Paramos e vejamos, irmãos, como foi a vida daqueles homens de Hebreus 11. Para uma hora, lê Hebreus 11 e volta lá atrás, vai ver a história de cada um deles. Quem foi cada um deles? Para ver. A gente cai num erro muito grande de pegar certas biografias de homens do passado, como os puritanos, e ficar sonhando com homens extraordinários, super crentes, super cristãos. E aí a gente se comparar inclusive a eles e falar, eu não sou nada, o irmãozinho do meu lado também não é nada. Irmãos, eu não estou menosprezando isso.
É algo fantástico nós nos servirmos dessas biografias para que elas nos incentivem na caminhada cristã. Mas muitas vezes nós passamos os pés pelas mãos e deixamos de olhar os irmãozinhos que o Senhor colocou ao nosso lado, que podem servir de modelo para nós. Modelo do quê? De quebrantamento, de humilhação, de negação de si mesmo, de tomada da cruz, de fraqueza. Esse é um erro que nós cometemos. Agora, outros cometem um erro ainda mais grave ainda, que é o quê? Ver esses homens na internet, homens muitas vezes eloquentes, com conhecimento teológico profundo, com uma influência muito grande no meio reformado, e fazer deles os seus modelos. A gente não conhece muitas vezes a vida desses homens. É fácil a gente pregar na internet. É fácil, gente. É fácil. Como o próprio Paul Washer disse, muitos homens nós temos acesso a biografias, homens do passado que foram grandes, mas certamente homens e mulheres muito maiores do que esses que nós conhecemos na fé, ninguém nunca disse um A sobre eles. A gente não tem um nada escrito sobre eles. O nome deles, a história deles está no livro escrito por Cristo. Então, amados, a gente tem que parar um pouco essa visão romântica, muitas vezes, que nós alimentamos com respeito às pessoas do passado. A gente tem que olhar para agora. Quem está caminhando com o Senhor? Quem? Quem está negando a si mesmo todos os dias? Quem tem falado para você, vamos, prossiga para o alvo, para Cristo. Não fica olhando para você mesmo, não fica olhando para as circunstâncias. Busque as coisas lá do alto, pense nas coisas lá do alto. Quem está dizendo isso para você? Quem, irmãos? Percebam que Deus tem levantado irmãozinhos e irmãzinhas à nossa volta, que sirvam de modelo para nós de piedade. Irmãozinhos imperfeitos, mas que foram aperfeiçoados em Cristo Jesus. Irmãozinhos e irmãzinhas, irmãos, que têm desejado não apenas viver uma vida ordenada, mas também têm se preocupado com o quê? Com o progresso espiritual da igreja de Cristo. Esses devem ser o nosso modelo. Pessoas que não vivem isoladas, independentes. Pessoas que se preocupam com a igreja, com o progresso da igreja, o andamento da igreja. Pessoas que têm vivido uma vida de abnegação, de mortificação e de entusiasmo na carreira cristã, com fraquezas muitas vezes, mas que têm perseverado pela força do Espírito Santo. São esses irmãos que nós devemos olhar, para que nós devemos olhar e falar assim, vamos caminhar junto. Irmãos que devem ser nosso modelo. Irmãos que chegam para você e falam assim, glória a Deus, o Senhor tem me dado graça, eu tenho vencido a preguiça. Tem, irmão, como que você tem feito isso? Eu tenho feito isso e assim, eu tenho me apegado a Cristo Jesus. Glória a Deus, irmão, obrigado. E qualquer um de nós podemos ser modelo para qualquer um de nós. Isso que é a caminhada cristã, irmãos, é em igreja, no corpo de Cristo. Um auxiliando o outro, um incentivando o outro. É por isso que Paulo fala, observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Certo, irmãos? Mas Paulo também está se referindo aos ministros do Evangelho, a quem ele estava tutoriando. Não é à toa que ele se refere a Paulo e Epafrodito, no capítulo anterior que nós já estudamos, no capítulo 2, ele fala com respeito a Timóteo. Filipenses 2,19, ele diz o seguinte, espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado, também tendo conhecimento da vossa situação, porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus.
E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. O que Paulo está falando? Podem confiar em Timóteo. Por quê? Por quê? Porque ele é um daqueles que sinceramente cuida do interesse da igreja de Cristo. Esses irmãos que devem ser modelo para nós. Não os irmãos que procuram uma vida de piedade e de santidade egoísta, egocêntrica. Mas irmãos que se preocupam com o corpo de Cristo. Paulo está falando, olhem para mim porque eu tenho me preocupado com vocês. Olhem também aqueles a quem tenho feito tutoria, tenho assessorado, que são, juntamente comigo, ministros do Evangelho. Olhem para eles também. Porque eles não têm se preocupado com eles mesmos, têm se preocupado com vocês. Um pouco mais à frente ele fala com respeito a Epafrodito. No versículo 29 do capítulo 2 de Filipenses, olha o que ele fala: recebei-o, ele está falando aos Filipenses, recebei Epafrodito, pois no Senhor, com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse, honrem a homens como Epafrodito. Por quê? Visto que por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Essas pessoas que devem ser nossos exemplos, irmãos. Pessoas que deixam os seus interesses, as suas necessidades muitas vezes de lado. Para quê? Para dar suporte espiritual e até físico para os irmãos. É disso que Paulo está falando. Esses são os irmãozinhos que olham para Cristo, mas não ficam só devaneando espiritualmente. Eles colocam-se à disposição do corpo de Cristo. Eles vivem pela igreja. Eles vivem uns pelos outros. Então a característica, irmãos, que marcava os ministros do Evangelho de Cristo era o quê? O desejo de edificar a igreja de Cristo através do seu serviço. E que Cristo fosse glorificado no corpo deles, quer fosse pela vida, quer fosse pela morte. São essas pessoas que devem ser o nosso exemplo. Não pessoa que fala bonito, não pessoa que tem uma grande habilidade em falar, uma grande retórica, grandes conceitos filosóficos. Não, é uma pessoa que vive aquilo que prega. E quando ela vive aquilo que prega, ela vive como Cristo viveu, entregando-se pela sua igreja. É isso, irmãos. É desses irmãos que nós devemos nos aproximar. Não são irmãos top na visão do mundo, na nossa visão carnal. Percebem? Lembram de Samuel quando foi ungir Davi? Mas esse daqui, Deus fala, eu não vejo como o homem vê. Nós devemos começar a ver, irmãos, com olhos espirituais. Ah, porque fulano é formado não sei aonde, tem não sei o quê. Não interessa. Olhe com olhos espirituais. É o Zé, é a Maria, que tem aprendido o quê? A prosseguir para o alvo. Que tem aprendido a prosseguir para o alvo, doando-se pela igreja de Cristo. São esses que devem ser o nosso modelo. É esse que era o modelo. Paulo, um homem extremamente apto, extremamente conhecedor, um homem erudito, mas que ele se fez o quê? Servo. Eu quero que Cristo seja engrandecido. Por isso eu estou servindo vocês, a igreja. Então é isso que Paulo quer, irmãos. Que aqueles homens e mulheres de Filipos andassem conforme aquilo que ele estava ensinando. Que eles fossem transformados à imagem de Cristo e quisessem mais e mais agarrar a Cristo. Se agarrarem a Cristo, conquistarem a Cristo, prenderem-se a Cristo, serem transformados à imagem de Cristo, ansiar mais por Ele, ter um relacionamento mais próximo com Ele, deixar tudo para trás, prosseguir para o alvo, pensar nas coisas do alto, buscar as coisas do alto. Era isso que Paulo queria. Paulo não queria pessoas eruditas, pessoas, sabe? Não. Usa o conhecimento doutrinário que estou passando para vocês transformarem isso em prática.
E como que é a prática? Servindo. Sirva. 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 Esses devem ser o nosso modelo, irmãos. E essa exortação de Paulo já serve para nós de modelo introdutório para os versículos que virão à frente. Pois nós veremos nos próximos versículos, a partir do versículo 18, Paulo dizendo: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, agora vos digo até chorando, que são o quê? Inimigos da cruz de Cristo. O que está falando? Sigam o modelo daqueles que amam a cruz de Cristo, daqueles que têm se mortificado, daqueles que têm sido quebrantados, humilhados, segundo a doutrina que eu tenho ensinado a vocês. Não sigam o modelo daqueles que dizem que são cristãos, mas eles evitam a cruz de Cristo, eles são inimigos da cruz de Cristo. Não sigam o modelo desses. Não sigam. Estão percebendo? Irmãos, o perigo da igreja, irmãos, é grande. O perigo entre nós é grande. Em muitos aspectos nós vemos o quê? A luta de Paulo contra os hereges, aqueles que estão trazendo ensinamentos falsos. Mas mais perigo há naquele crente que muitas vezes prega a verdade, mas vive uma vida que não condiz com a sua verdade, com a verdade que ele tem pregado. É um perigo muito grande também. Em Romanos 16, 17 digo: rogo-vos, irmãos, pois que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre. Quem são esses homens? Paulo está falando. Eles provocam divisões, muitas vezes em nome da verdade. Eles provocam divisões em nome da verdade, não em nome de heresias, muitas vezes. Mas se afastem deles, porque eles não servem a Cristo, eles servem o quê? Os seus próprios interesses. Eles não estão afim do quê? De serem mortificados, de serem quebrantados, humilhados, de tomarem a cruz de Cristo. Não, eles querem se servir. Mas deixemos esse tema para o próximo domingo, com a graça do Senhor. Vamos ver agora, irmãos, que o alerta de Paulo para nós é o quê? Viva de acordo com aquilo que você tem crido. Viva de acordo com aquilo que você tem pregado, ensinado. Quer seja para o seu filho, quer seja para a sua esposa. Busque andar e caminhar com aquele irmãozinho simples. Não fica com utopia buscando, sabe? Buscando homens do passado. Cadê o Spurgeon para eu seguir hoje? Cadê o Spurgeon para eu ouvir hoje? Sabe? Cadê o John Owen? Cadê o Bunyan para eu caminhar do lado dele? Seria muito fácil. Deus quer que nós caminhemos do lado de quem? Do irmãozinho, do Zé, da Maria, do João, que está do nosso lado, servindo o Senhor, sendo humilhado, quebrantado, tomando sua cruz. É desses. Procure andar com esses. Procure viver com esses. Com aqueles irmãos que não estão mais cheios de si. Sabe, que estão buscando o que? A glória de Deus. A glória de Cristo. Busque ser exortado por esses irmãos. Busque andar por esse modelo de vida quebrantada, humilhada. E eu pergunto para vocês, vocês têm feito isso? Vocês têm buscado o modelo de santidade e piedade? Vocês têm tido dificuldade de ser o cabeça do seu lar? Procura aquele irmãozinho que com dificuldade tem exercido a liderança no seu lar. Você tem dificuldade de ser aquela irmã que se submete ao marido? Procura aquelas irmãs que com dificuldade, na dependência do Espírito Santo do Senhor, tem se submetido ao marido. É isso, irmãos. É isso que Paulo está ensinando aqui. Sede meus imitadores, mas ele não para aqui. Observai aqueles também que andam segundo o modelo que tendes em nós. Andem com esses irmãozinhos.
Andem. Não fiquem procurando, irmãos, seguir grandes personalidades do meio reformado. Grandes personalidades aí, homens e mulheres conhecidos. Não, não. A coisa mais fácil que tem é o ensinar com a boca e viver de outra maneira. Não faça isso. Valorize o irmãozinho, a irmãzinha, irmãos, que está do seu lado. No Salmo 131 diz: Não, Senhor, não é soberbo meu coração, nem altivo meu olhar, não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Busque o irmãozinho e a irmãzinha que está do seu lado, caminhando com o Senhor para ser seu modelo. Se nós não tivermos, irmãos, essa postura humilhada e quebrantada, se nós não quisermos traduzir tudo aquilo que nós temos aprendido em mortificação, em negação de si mesmo, em tomar a cruz, é inútil, irmãos, é inútil. E se não tem sido essa a sua postura, irmãos, arrependam-se. Que você possa utilizar-se de todos os recursos que Deus tem te dado para buscar a Cristo. Prosseguir rumo ao alvo. Pegar nas mãos dos irmãos e vamos. Use-se de todos os seus recursos. Deus te deu inteligência, usa da inteligência para isso. Deus te deu saúde, use da sua saúde para isso. Deus te deu dinheiro, use do seu dinheiro para isso. Deus tem te dado influência, use da sua influência para isso. Estão percebendo? Se você não estiver fazendo isso, o que você está fazendo do seu tempo? Você está gastando com você mesmo? Você não está entendendo nada, não aprendeu nada. Nada. Use-se do seu tempo para você o quê? Correr a carreira cristã e pegar nas mãos de outros irmãos e falar: vamos, vamos. E no momento da dificuldade, você pegar nas mãos de outros irmãos e falar: me ajuda, me leva, eu quero continuar correndo. É isso, irmãos, foi a isso que nós somos chamados. Andemos segundo o modelo que Paulo nos coloca, nele e naqueles irmãos que têm se sujeitado aos ensinamentos dele. Para Tito, Paulo diz o seguinte: torna-te padrão de boas obras. O que é isso? É um chamado para nós. Nós devemos nos tornar padrão de boas obras. Para Timóteo, Paulo diz: torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Nós temos essa responsabilidade de tornarmos-nos padrão, modelo para os nossos irmãos. Então, se você está preocupado com o progresso da Igreja de Cristo, torne-se você modelo, para que os irmãos possam achegar-se em você. Agora, entenda uma coisa: não seja um modelo de hipocrisia, de alguém que ensina, mas vive diferente. Alguém que ensina a fé, mas vive em incredulidade. Não seja um modelo de hipócrita, porque é fácil ensinarmos com a boca e vivermos uma outra vida, contrário ao que ensinamos. Seja modelo daquilo que você ensina, torne-se padrão dos fiéis, mas disponha-se em humildade, quebrantamento, contrição. O que vai fazer de você um modelo é se você tem negado a si mesmo todos os dias, tem tomado a cruz de Cristo, se você tem mortificado a sua carne. É isso que vai fazer de você um padrão. E isso vai dar o quê? Peso para aquilo que você ensinar com a sua boca. Se você não tiver isso, o que você ensinar com a sua boca é algo meramente intelectual. Não tem serventia para nada. Então, amados, vivamos uma vida cristã que condiga com aquilo que nós realmente cremos. Vivamos uma vida cristã que condiga com aquilo que nós temos aprendido. Vivamos uma vida cristã que condiga com aquilo que nós temos ensinado. E busquemos pessoas, estar com os irmãos, caminhar com os irmãos, correr com os irmãos que realmente têm vivido uma vida que condiz com aquilo que eles têm
ensinado e professado. Amém, amados? De modo que nós sejamos também modelo de santidade para os nossos irmãos e para os nossos filhos, para a nossa esposa, a esposa para o marido. Amém? Vamos deixar de reclamar, a gente reclama muito, a gente murmura muito. Se nós tomarmos diante do Senhor, entendermos a responsabilidade que temos sobre nós, de nos tornarmos modelo para os demais, a gente vai parar de ficar olhando a vida do outro, reclamando da vida do outro, reclamando da vida do nosso marido, da nossa esposa, dos nossos filhos. A gente vai buscar o quê? Mortificação da nossa carne, para que nós nos tornemos modelo de santidade e piedade, para a glória do Senhor. Amém? Vamos curvar nossas cabeças? Pai, quão confrontadoras são as tuas palavras, meu Deus. Ó Senhor amado, ajuda-nos, ó Deus amado, a sermos modelo de piedade. Nós temos o nosso modelo supremo, nosso Senhor Jesus Cristo, que por nós viveu, e não somente viveu, mas morreu na cruz do Calvário por nós, entregando-se por amor a nós. Ensina-nos, ó Pai, a nos entregarmos uns pelos outros, por amor a Ti. Ó Deus eterno, ajuda-nos, ó Deus, a sermos modelos de santidade e de piedade, não somente por aquilo que nós falamos, ó Pai, mas pela vida que nós temos, ó Deus, vivido diante da Tua presença, uma vida de quebrantamento, de humilhação, de mortificação da nossa carne, ó Pai. Ó Senhor amado, nós sabemos, ó Deus, que se não mortificarmos as obras da nossa carne, pelo poder do Seu Santo Espírito, não viveremos, ó Pai. Que essa vida que há em nós, ó Deus, seja manifesta por essa mortificação, por essa negação de nós mesmos, pelo tomar a cruz de Cristo, a nossa cruz, e carregarmos. Ó Pai amado, sejamos nós, ó Deus, conduzidos por Ti, ó Pai, uma vida de santidade, que possamos ser modelo de piedade aos nossos irmãos que conosco caminham. Dá-nos humilhação tamanho, ó Pai, quebrantamento tamanho, ó Deus, para que também, ó Pai, busquemos andar com aqueles irmãozinhos humilhados, quebrantados. Não permita, ó Pai, que sejamos enganados pelas nossas vistas carnais, que muitas vezes nos enganam, ó Pai, e nos fazem olhar para aqueles homens e considerá-los piedosos e santos, somente por aquilo que eles falam. Ó Senhor, possamos, ó Deus, andarmos com os nossos cônjuges, com as nossas crianças, com os irmãos na igreja, ó Deus, estando com o coração disposto, ó Pai, a aprender continuamente com cada irmãozinho do nosso lado, ó Pai, tomando cada um como modelo para nós, a partir do momento que nós considerarmos cada um superiores a nós mesmos. Ajuda-nos, ó Deus, a termos essa postura que Paulo tem nos ensinado nessa carta, Pai. E que o poder do Seu Santo Evangelho, ó Pai, se manifeste em nossas vidas. Porque o Evangelho, ó Deus, o Teu Santo Evangelho é poder. É um poder transformador para a vida de todo aquele que crê. Que sejamos transformados por esse poder divino, infindo, eterno, maravilhoso, provindo da obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Amém, Pai.